tarde. Agora sim, boa tarde a todos. Espero que se encontrem bem neste dia hoje tão solarengo que temos. Vamos então começar. Hoje vamos aqui terminar o nosso mês de sobremesas internacionais e terminar com chave de ouro, fazendo aqui então um cheesecake, e um cheesecake um pouco diferente do que se calhar a maior parte das pessoas estão habituadas a ver. Vamos fazer um cheesecake de forno, está bem? Um cheesecake de forno que vamos aqui então começar a preparar. Antes de começarmos mesmo, vou-vos só aqui pedir que, mais uma vez, eu sei que sou chata, mas retirem todo o áudio, está bem? Apenas o liguem para fazer questões, porque senão vai interferir aqui com a nossa dinâmica da nossa sessão, está bem? Alguma questão que tenham, façam favor de colocar, seja pelo chat ou colocando então aqui falando, está bem? Senão eu fico surda aqui a ouvir estes barulhos todos. Boa tarde, está bem? Relembro então terminarmos aqui, tirar todos os áudios, está bem? E então começando hoje na nossa sessão. Então, várias coisas aqui a falar sobre então este cheesecake. Ao contrário do que normalmente nós o conhecemos, ele por norma é um cheesecake de frio, ou seja, é uma mousse de queijo que podem fazer. Está bem? É muito comum e é o mais, se calhar, visto. Hoje apresento-vos aqui um cheesecake de forno e que para mim é então um dos melhores aqui, das melhores confecções que nós podemos ter. Para começar, e como somos pasteleiros, não é verdade? E estamos a fazer uma formação de pastelaria, vamos obviamente fazer a base, está bem? Para isso, vamos então fazer uma base de massa doce. Esta base é transversal a várias receitas. Podem utilizá-la aqui para fazer tarte de limão ou alguma base de uma tarte, está bem? Como aqui neste caso também para o cheesecake. Se estivessem a fazer cheesecake de frio, de frigorífico, como explicámos aqui, como estivemos aqui a falar há pouco, podem utilizar também, mas só em vez de pré-cozer como a vamos fazer agora, vamos apenas dar-lhe uma pré-cozedura, porque ela depois vai voltar ao forno a cozer com o resto do cheesecake, não é verdade? Com o creme, aqui cozeriam-no na totalidade, está bem? Mas já vamos falar um pouco mais sobre isso então. Para isso, como vocês podem ver na vossa ficha técnica, temos aqui manteiga, açúcar, eu coloquei um bocadinho de extrato de baunilha e vamos colocar a bater na batedeira com a raquete. Já sabem, para manteiga sempre utilizamos a raquete. Vou colocar só um bocadinho mais para aqui, para ver se conseguem ver aqui um pouco melhor. E então começar a bater. É importante que a manteiga esteja numa temperatura aqui, se calhar intermédia, nem fria do frigorífico, nem demasiado mole. Porquê? Fria do frigorífico vai ser muito mais difícil de que ela se dissolva aqui ou que ela fique bem trabalhada aqui com o açúcar, ou seja, nós não queremos que fique pedaços de manteiga na nossa massa, isso é importantíssimo, porque o que é que vai acontecer a esses pedaços de manteiga que não ficam dissolvidos? Quando forem ao forno, vão derreter e vai criar aqui um buraco na vossa bolacha, está bem? Portanto, é aqui então imprescindível de que retirem a manteiga um bocadinho antes de começarem a fazer a vossa receita, está bem? Já estamos a chegar ao verão, já começamos a ter aqui temperaturas mais altas, portanto é importante aqui termos atenção também às temperaturas ambiente que temos em casa ou no espaço que estamos a fazer as receitas, está bem? Portanto, não aconselho a retirar a manteiga com demasiada antecedência, porque senão depois ela vai ficar demasiado mole. O que é que isso vai significar na nossa receita? Demasiado mole vai significar que o tempo de descanso da massa que vai precisar de ter vai ser muito maior, está bem? Na vossa ficha técnica podem ver que nós recomendamos aqui umas 2 horas da massa descansar antes de ser trabalhada e utilizada e cozida, ok? Por isso, se tivermos a utilizar a manteiga muito quente ou uma temperatura muito quente, aqui não estamos a dizer quente de derretida, está bem? Estamos aqui a dizer com uma consistência muito mole, como ela fica no verão, ela fica aqui muito, quase que ela nem se aguenta, não é verdade, de consistência. Se tivermos essa manteiga e a formos a utilizar assim, o que vai acontecer é que vamos ter que esperar muito mais do que essas 2 horas que a massa descanse no frigorífico, está bem?
Porque é que é importante que esta massa descanse? Ela vai ter uma textura um pouco mais, não tão, a textura dela vai ficar um pouco mole quando a formos a trabalhar, mesmo com a manteiga semi-fria, está bem? Por isso é importante que ela vá repousar um bocadinho para a manteiga estabilizar e quando a formos a esticar e a colocar no forno, é importante aqui que ela já tenha a manteiga estabilizada para uma melhor cozedura, para uma cozedura mais uniforme, está bem? Principalmente se utilizarem esta receita para fazer tartes, o que é que acontece muitas vezes quando as tartes a massa desce, não é verdade? Acontece muitas vezes à maior parte das pessoas que a massa da tarte, quando estamos a fazer com rebordo, não é verdade? O que vai acontecer é que a massa vai descair. Acontece isso muitas vezes quando nós utilizamos a massa diretamente e não damos então esse tempo de descanso à massa para a manteiga estabilizar e então ela vai descair, está bem? Se estiverem então a utilizar esta massa para fazer uma tarte, o que eu vos aconselho é deixá-la descansar assim que ela acaba de ser trabalhada aqui, ok? Vai a descansar umas 2 horinhas ao frigorífico, esticam-na, colocam na tarteira, colocam no ar da tarte, onde quer que vocês vão utilizar e volta ao frigorífico a descansar mais uns 20 minutos. Está bem? Para garantir aqui que não há a questão que a manteiga está mesmo bem sólida, a manteiga presente na massa, não é verdade? Que está tudo super estável na nossa receita para quando for ao forno a cozedura ser mais direta e mais estável também e mais fácil, está bem? Para isso então já tenho manteiga, açúcar e o extrato de baunilha que vou começar a bater, está bem? Há alguma dúvida que tenham até agora? Pronto. Tenho a gema, o leite e a farinha, está bem? As quantidades que estamos aqui a fazer são mesmo muito pouquinhas, mas é importante aqui adaptarmos as quantidades das receitas àquilo que às nossas necessidades e o que estamos a fazer. Não há necessidade de ter aqui, fazer 1 kg, usar uma receita que tenha aqui então de quantidade 1 kg de farinha, quando eu só vou precisar para um ar minúsculo fazer um pequeno cheesecake. Não é verdade? Se eu não tenho espaço no congelador para depois arrumar esta quantidade de massa, lá está, a massa pode ser congelada, crua, está bem? Pode ser congelada, o tempo normal de congelação que nós damos aos nossos produtos, por volta dos 3 meses, está bem? Tem que ser bem acondicionada em película. Se eu não tiver, então, espaço no congelador para colocar o restante da massa a congelar, não é verdade? Para que é que eu vou estar a fazer quantidades tão grandes quando na verdade preciso tão pouco, não é verdade? Claro que há um mínimo, atenção, e isso depois depende dos nossos equipamentos que estamos a utilizar, mas podem e devem adaptar as vossas quantidades, está bem? Vamos aqui trabalhar a nossa manteiga. Atenção que o que vai acontecer, e eu acho que não sei se é bem visível aí, que a minha manteiga que está mais em baixo está mais trabalhada aqui com o açúcar e o extrato de baunilha. É normal que aqui na raquete se aglomere mais pedaços de manteiga que não fiquem tão bem dissolvidos, está bem? Portanto, vamos lá sempre à mesma questão, que é retirar, colocar o Salazar aqui a ajudar a retirar todos estes pedaços e voltamos a bater, está bem? Se virem que a quantidade é muito pequena para a vossa batedeira de casa, podem sempre fazer à mão e eu até, por norma, gosto sempre que tenham sempre essa experiência de fazer à mão, porque é à mão, fazendo a massa à mão, que nos vamos ter aqui a ganhar aqui a sensibilidade depois em questão de texturas, em questão de temperaturas, em questão de tudo é que vamos ganhar essa sensibilidade, não é a fazer na batedeira, está bem? Alguém tem questão? Estou aqui a ouvir alguma coisa, não percebi se é alguma questão ou se é só algum barulho, que eu com a batedeira não ouço. Sónia, dê-me só um segundinho para eu ver se estava mais algum. Exatamente. Pronto, Sónia, diga-me. Agora consigo ouvir plenamente.
eu não sei o que é que aqui a Sónia se considera por normal, mas eu, para esta quantidade, vou utilizar este pequeno aro. Já reparei, porque eu fiz um primeiro, não é verdade? Já reparei que a quantidade de creme é um bocadinho demais para este cheesecake. Portanto, este é de 18, se não estou em erro. 18 ou 16? Não, deve ser aqui 18. Eu aconselhava, se calhar, utilizarem para um aro de 20, 24, se calhar, está bem? Seria a quantidade perfeita. A massa também é sempre um bocadinho a mais, porque lá está, nunca conseguimos fazer uma quantidade sempre exata que dê para um aro ou para alguma coisa. É normal que sobre sempre um bocadinho. Com esse bocadinho, em vez de congelarem, que se não quiserem, podem também utilizar para fazer umas bolachinhas, tendem a esticar, cortar com cortantes, cozer e fazem na mesma umas bolachinhas que aproveitam depois para qualquer coisa, está bem? Não se desperdiça, mas dizer que então que esta quantidade, pelo menos para o ar que eu tenho, é um pouco a mais. Portanto, eu aconselho-vos a usar ou um ar de 20 ou um ar de 24, está bem? Vocês já vão ver o que é que me vai sobrar. Eu com o que sobrar, depois vou tentar aqui ver, cozer por outra vez num outro mais pequenino. Está bem? Ou então podem fazer em dois. Se tiverem só um ar como eu, que é pequenino, podem se calhar fazer por duas vezes e se calhar já fica aqui tudo perfeito de utilização. Está bem, Sónia? Nada. Ok? Já tenho a manteiga super incorporada com o açúcar. É muito importante este passo, porque eu não quero mesmo nenhum pedacinho de manteiga mais rija aqui de notar na massa, porque quando forem a cozer vão ver que essa vai derreter, esse pedaço de manteiga vai derreter e o que vai acontecer é que depois fica um buraco na vossa massa e não é isso que nós pretendemos de todo, está bem? Vou colocar a gema, vou mexer um pouco até esta ficar incorporada e depois vou adicionar o leite. Dar sempre uma ajuda à batedeira caso seja preciso, já sabem. Também se precisarem param a confecção, vão com o Salazar raspar e ajudar tudo aqui ao máximo a nossa confecção. A gema está minimamente dissolvida, adiciono o leite. Deixo incorporar. E por fim, a farinha. É uma quantidade tão pequenina, eu vou pôr de uma vez, mas é importante colocarmos a farinha, quando agora colocarmos a batedeira a trabalhar de novo, trabalhamos numa velocidade mesmo baixa para garantir que não sai por todo o lado, está bem? Cristiano, levantou a mão, pode falar, diga-me. Muito bem, Cristiane, exatamente, andarmos aqui na antecipação, não é verdade? Eu também já vim para cá a preparar o meu cheesecake para vos poder aqui ter aqui algo para mostrar de fim, senão seria complicado, está bem? Agora, é importante neste passo da farinha, nós só vamos trabalhar a farinha na batedeira até esta desaparecer completamente na massa. Não queremos trabalhá-la mais, porque senão vamos estar a começar a desenvolver o glúten e não é de todo essa a nossa ideia, porque lá está, queremos aqui que uma massa crocante, não precisamos de desenvolver o glúten como fazemos num brioche, não é verdade? Porque não necessitamos dessa elasticidade que o glúten nos dá. Portanto, vamos logo aqui parar assim que a farinha estiver toda incorporada na massa, está bem? Ela ainda está aqui na lateral um bocadinho suja a minha batedeira, mas eu agora, em vez de estar a trabalhá-la à mão, vou colocá-la na bancada, retiro todos os restinhos de farinha que estejam aqui visíveis na lateral, está bem? E dou só umas voltinhas para que fique tudo incorporado e então vou já guardá-la com película no frigorífico, está bem? Podem ter sempre aqui, quando forem começar a se transferirem para a bancada, sempre um bocadinho de farinha, está bem? Não muita, não há necessidade. E para me ajudar, porque o Salazar é sempre muito mole, vou recorrer à cuia. Ok? Com isto retiro toda
a quantidade de farinha que ainda está. Olhem lá aqui que a minha massa ainda tem ali pedaços de farinha, não é verdade? Retiro tudo muito bem e termino então de amassar à mão. Mas isto é mesmo um processo muito, muito rápido, está bem? Só colocar um bocadinho na minha mão e o suficiente só, está bem? Em questão de estarmos a fazer massas, a cuia é literalmente a nossa melhor amiga, porque uma mão está a amassar e a cuia está com a outra mão aqui a garantir que ou descolamos a massa, neste caso é uma massa que está muito peganhenta, ela está a pegar à minha bancada, está bem? Em vez de eu pôr mais farinha, porque vai interferir depois na textura da minha massa, vou com a cuia soltando a massa da bancada, está bem? Ela está já uniforme, vou colocá-la em película para levá-la ao frigorífico a arrefecer. Aconselho sempre o frigorífico, não tentem acelerar o processo aqui no congelador, porque vai estar aqui, é mesmo importante tentarmos respeitar mesmo os timings, porque ao colocarmos no congelador acaba por estarmos a acelerar demasiado o processo e depois aqui o que vai acontecer é que vamos pensar que a manteiga está estável porque a massa está rija, não é verdade? E acontece que no forno vai-se notar que isso não aconteceu, está bem? Vou colocar a massa aqui, espalmo, porque quero, à semelhança do que eu falo sempre dos cremes, é importante aqui para arrefecer, para um arrefecimento mais rápido, esticarmos aqui a massa numa quantidade mais pequenina, à semelhança então dos cremes, está bem? E tapar bem com película. Ok? Ela fica assim fininha num disco, como podem ver, e vai arrefecer muito mais rapidamente. Há aqui mesmo que facilitar todo o nosso processo, principalmente quando é algo que vai demorar, está bem? Eu, há pouco, como vos disse, tinha feito então já a massa para fazer o que tive aqui, o que tenho pronto, e sobrou-me ainda este pedaço de massa para o ar que eu estou a fazer. Atenção, portanto, aproveito que ela já está aqui bem descansada, bem fresquinha e vou trabalhá-la, está bem? Farinha na bancada e rolo da massa. Vamos esticá-la. Ela pode parecer que está muito difícil aqui de esticar, ou seja, que está muito rija para esticar, mas vão ver que também ela passa de ponto, salvo seja, ela passa de muito rija para muito mole, muito rapidamente, e portanto aqui é importante tentarmos ao máximo trabalhá-la para garantir que estamos a utilizar no ponto perfeito, está bem? Ok. A farinha a mais depois podemos sempre sacudi-la com a mão ou com um pincel. E é importante que ela fique uniforme. E aqui, mais uma vez, aquilo que eu estou sempre a falar, da nossa mão ser a nossa melhor amiga para nos ajudar a ver se está pronto no forno, aqui também é a mesma coisa. Se eu passar ao de leve a mão, consigo perceber se ela está toda do mesmo tamanho ou se tem algum relevo que não é o que eu quero. Ela está mais ou menos, está aqui um bocadinho mais grossa na ponta, não é que a ponta eu vá utilizá-la, mas vou então passar mais um bocadinho, está bem? Não tenham medo de virar a massa. Ok? Eu gosto mesmo muito destes rolos que não têm as pegas como os mais normais, porque eu acho que conseguimos distribuir muito melhor a nossa força pelo rolo. Todos nós temos tendência a fazer mais força de um lado do que outro, e isso nota-se a esticar a massa, está bem? Ela está fininha, se calhar tem aqui uns 3 ou 4 milímetros de espessura. Eu acho que é bastante aceitável, portanto eu depois vou já começar para colocar a minha massa no tabuleiro e vou cortá-la diretamente em cima do tabuleiro para depois ser mais fácil de já não ter aqui que pensar em transportá-la. É mais fácil assim do que depois de cortada. Okay.
Como eu vos estava a dizer, esta massa podem utilizar para fazer bolachas, por exemplo, bolachas decoradas, está bem? Vou então colocar, eu coloquei assim, mas estamos a falar de uma quantidade pequenina. Se eu estiver a falar de uma quantidade muito grande, vou enrolar a massa no meu rolo e vou, com a ajuda dele, a transferi-la para o tabuleiro, está bem? Vou cortá-la com o meu ar, retiro o excesso, que vou guardá-lo novamente. Esta massa é reutilizável, não é aqui as vezes infinitas que eu quiser, porque vamos aqui depois chegar a um ponto em que amassamos demasiado o glúten, mas podemos reutilizá-la pelo menos umas 4, 5, 6 vezes até ela terminar, está bem? E o que é que eu vou fazer? Vou picá-la com um garfo. Para que é que eu estou a picá-la com um garfo? Para não empolar, exatamente, para aqui, para o calor poder fluir de uma maneira mais uniforme e então ela não ter tendência a empolar no centro, está bem? Vamos levá-lo ao forno, ele está pré-aquecido a 180 graus, está bem? E vamos aqui levar para já durante 5 minutos. Eu quero pré-cozer a minha massa, não quero deixá-la com cor, idealmente, está bem? Como é que eu sei que a minha massa está pré-cozida? Ela agora está com uma textura bassa, porque é a textura que ela tem, o aspecto que ela tem é uma textura bassa, certo? Ela vai ao forno, vai começar aqui a derreter um pouco os seus ingredientes e vamos ver que ela vai passar de bassa a brilhante e depois outra vez a bassa. E bassa vai aqui ter uma cor mais esbranquiçada e depois ao toque vocês vão conseguir perceber ao toque que a vossa massa está aqui já com uma camada mais areada, por assim dizer, uma textura diferente, está bem? Portanto, é aqui que nós atiramos. Ela deixa de estar brilhante, passa a ficar bassa outra vez, um pouco mais esbranquiçada do que ela realmente é e vamos aqui ao toque perceber então que a textura dela está está assim com uma textura mais areada, completamente diferente da textura que ela tem agora crua. Está bem? Pronto, enquanto a massa está no forno, eu vou voltar a guardar esta. A massa... Boa tarde, diga-me, quem fala comigo? Sim. Convém dar-lhe o tempo de descanso para garantir que depois a congelação é mais uniforme também, está bem? Portanto, deixam se calhar um bocadinho menos de tempo, está bem? Mas se calhar aqui uma horinha, 45 minutos no frigorífico e depois passa para o congelador, está bem? Idealmente sempre no frigorífico, de um dia para o outro, está bem? Sim. O ideal será sempre, qualquer coisa que estejamos a fazer, o ideal será sempre fazer a descongelação de um dia para o outro no frigorífico, está bem? É a congelação mais correta, a descongelação mais correta, está bem? Vou guardar a minha neste caso, como eu ela já descansou, até 2 vezes, o que é que eu vou fazer? Até vou colocar já diretamente no congelador, eu não a vou voltar a usar hoje, por isso pode-me servir para qualquer, daqui a um tempo eu me apetecer, ou ter aqui um webinar que me faça sentido usar e já tenho aqui preparado, portanto congelo já também, está bem? Não se esqueçam, aqui falamos agora um bocadinho da congelação e é importante referirmos algo importante, que depois é colocar-lhe identificação, está bem? Ou pelo menos a data em que vocês a confeccionaram, para quando vocês a forem pegar nela, daqui a uns tempos, saberem o que é e quando é que foi feita. É sempre bom termos essas informações presentes, está bem? Até porque em questão de a questão profissional temos sempre que colocar etiquetas em tudo o que está no frigorífico ou em tudo o que está aberto, está bem? É muito importante termos isso em conta. Ok, vamos aqui só preparar tudo. Vou limpar a minha bancada para agora podermos então trabalhar o creme. O creme é a coisa mais fácil que vão ver, eu acho, porque depois, claro que a opinião de cada um e o gosto de cada um é sempre um pouco mais diferente, difere de pessoa para pessoa, não é verdade? Mas eu acho que depois de vocês provarem este cheesecake, não vão querer
tão depressa fazer a outra versão. Atenção, eu adoro a outra versão, mas para mim não há nada como este cheesecake. Bem frio, é o melhor cheesecake que eu acho que alguma vez provei. Atenção, não digo que é o melhor de sempre, porque nunca provámos tudo o que existe, não é verdade? Portanto, é muito agradável. Então, vamos aqui mudar a nossa casa toda. Alguma dúvida até agora? Aproveitem que eu estou aqui nas mudanças para colocar alguma dúvida. Esta receita de massa doce, guardem-na sempre muito bem e tenham-na sempre à mão, porque lá está, é o que eu vos estava a dizer, vai servir para várias utilizações, é uma massa muito versátil para nós aqui podermos utilizar em diversas coisas, está bem? Bolachas, decoradas, ajudem-me, tartes, é isso que me estava a faltar. Tartes, exatamente, está bem? Portanto, é mesmo muito útil. Ok? Então, aqui, eu acho que vocês não veem tudo, mas pronto, tudo aqui de cima. Tenho aqui os meus 5 minutos a tocar, portanto, para tudo que eu tenho que ir ao forno. Veem aqui que ela ainda está quase a passar aquele ponto de brilhante para o ponto de baço que eu vos estava a falar, porque ela ao toque ainda está muito gordurosa, salvo seja. Portanto, eu vou colocar aqui então mais 2 minutos, que acho que é até o tempo que eu vos dou na ficha técnica, que são 7 no total, portanto deixem-me só aqui pôr os 2 minutos, e ao fim destes 2 minutos, em princípio ela vai estar pronta para sair, ela vai estar pré-cozida, ou seja, não está crua, já levou aqui um processo de cozedura, está bem? E depois vai terminar de cozer quando for a cozer com o cheesecake, está bem? Não aconselho a fazerem tudo direto, ou seja, tudo cru ao forno, ou seja, massa crua e o cheesecake cru, porque há sempre ali uma camada, temos a massa crua, não é verdade? E temos a umidade do cheesecake que tem todos estes componentes, não é verdade? Então, também está cru, toda a umidade desse produto por cima. E então, a probabilidade é de haver uma parte da nossa massa, por muito fina que seja, que fique mais encruada, que não seja tão bem cozida, está bem? Portanto, idealmente sempre pré-cozedura primeiro e depois então colocam todo o resto do que quiserem por cima. E aconselho-vos isto, a mesma coisa nas tartes. Uma tarte de amêndoa, por exemplo, há de ser sempre pré-cozida. Uma tarte de limão, por exemplo, há tartes de limão que depois ainda voltam ao forno uns minutos, também pré-cozê-la, está bem? Sempre para garantir que então tudo fica aqui, porque nós não queremos uma bolacha empapada, nem uma bolacha mole, nós queremos uma bolacha aqui relativamente crocante, não é verdade? Portanto, é esse então o melhor processo. Como vocês já sabem, eu adoro limão, acho que já quase toda a gente percebeu isso. Ainda vou aproveitar este restinho de limão que eu tenho aqui, de casca, e eu já coloquei aqui aroma de baunilha, mas vou à mesma coisa colocar raspa de limão. Não é obrigatório, é completamente facultativo, mas eu acho que vai dar bastante aqui interesse ao aparelho do cheesecake, está bem? Podem colocar laranja também. Tirar aqui tudo. Os meus 2 minutos estão a tocar, portanto vou também já tirar o cheesecake. Quando os nossos temporizadores tocam, tudo para. A importância aqui é o que está no forno. Okay. E eu acho que vocês não conseguem ver tão bem. Há bocado eu também fui muito rápida, porque lá está, eu não quero aqui atrapalhar a cozedura retirando. Mas ela já está baça, ainda não está cozida, está pré, tem uma textura já assim mais rugosa, não é verdade? E está baça. Conseguem perceber aí na câmara que ela está baça? Está bem? E está um pouco mais esbranquiçada do que a cor que ela tem crua, está bem? E agora vou deixá-la aqui e se repararem,
hoje não me calo. Se repararem, eu não sei se consegue, vou tentar vos mostrar um pouco melhor, mas ela quase que não encolheu do aro, ela encolheu ligeiramente, mas quase nada, porque ela está super descansada e repousou aqui mais do que suficiente para então agora a cozedura ser mais perfeita, está bem? Quanto mais a nossa massa descansar, quanto mais fria estiver a nossa massa quando a vamos colocar no forno, melhor ela vai cozer, menos ela vai encolher, está bem? Pronto. Então, coloquei, tenho aqui o queijo e vamos falar aqui um pouco, perdão, sobre o queijo. Tive aqui algumas pessoas a colocarem uma questão do que era o fromage blanc, o que é que poderiam utilizar em alternativa por não ser fácil de encontrar, e eu própria tive alguma dificuldade em encontrá-lo, portanto fui à minha alternativa, está bem? Fromage blanc é um queijo fresco batido, está bem? É mais cremoso, o sabor é um pouco mais intenso do que o Philadelphia, está bem? Mas podem usar o Philadelphia. O Philadelphia é aqui o substituto mais indicado. Nada de mascarpone, o mascarpone é muito gordo, tem um sabor também mais específico. Nada de outros queijos aqui alternativos que queiram, que encontrem nos supermercados, está bem? Mas podem utilizar o Philadelphia, que é o que eu acabei por ter que utilizar aqui hoje, porque também não encontrei o queijo, o fromage blanc, está bem? Eu tinha visto online e já encontrei em outras ocasiões no Auchan, no Leclerc, está bem? Portanto, hoje não foi o caso. Pode haver aqui uma ruptura de estoque, também é um facto, está bem? Mas podem aqui tentar encontrar. Caso não encontrem, não é grave, trocarem aqui por Philadelphia. Eu falo Philadelphia porque é a marca mais comum, não é verdade? Mas aqui todo o queijo de barrar equivalente à Philadelphia, seja de marca branca ou não, está bem? Agora, por curiosidade, ao Cristiano, ontem chegou a encontrar no El Corte Inglês? Cristiano? Conseguiu? Sim? Não? Pronto. Agora era por curiosidade para saber se tinha ou não, mas o El Corte Inglês também pode ser aqui alguma opção, caso vocês tenham o El Corte Inglês presente. Se não, avançamos e fazemos com Filadélfia e ele vai ficar também igualmente bom, está bem? Portanto, já sabem, não paniquem aqui com o queijo, com o fromage blanc, está bem? Eu prefiro aqui o normal, honestamente. Temos que ver os rótulos e perceber aqui o porquê que ele é light e o que é que ele tem aqui de ingredientes. Eu prefiro tudo o que é o normal, que é para garantir aqui, porque o light nem sempre é o melhor. Tudo aqui depois vai uma questão de opiniões, está bem? Mas eu, para mim, uso sempre o que é o normal, está bem? Nada de lights. O que é que eu aqui estou a fazer? Estou a bater com as varas de mão aqui para dissolver o Philadelphia. Todo o processo, atenção, é exatamente a mesma coisa caso estejam ou vão utilizar o fromage blanc, está bem? Vou colocar-lhe aqui o açúcar em pó para misturar no queijo. E, cuidadosamente, caso eu estou a fazer à mão, mas caso tenham uma quantidade maior ou queiram fazer na batedeira, também é válido, está bem? Eu faço à mão, gosto muito de trabalhar assim à mão quando é quantidades mais pequeninas, portanto, podemos aqui fazê-lo, está bem? É normal que ele comece a ficar mais aglomerado no centro, vamos retirando, está bem? Vamos ajudando. O Salazar está sempre aqui ao nosso lado para nos ajudar em tudo. É importante que o queijo esteja à temperatura do frigorífico, ou seja, frio, porque este queijo depois, se muito quente, se uma temperatura ambiente muito alta e se muito trabalhado, ele tem tendência a talhar. Portanto, queijo diretamente do frigorífico. Se fizerem a mise en place primeiro, vão retirá-lo, vão pesar e voltar a colocar no frigorífico para ele ficar até à hora que forem utilizá-lo, está bem? Vou colocar as minhas gemas. Aqui, nesta fase, não incorporamos ar nenhum. Ok.
não incorporamos ar porque não estamos aqui a bater, estamos só a envolver os ingredientes e vamos mexer até ficar tudo dissolvido. Está dissolvido, vamos seguir, colocamos a farinha. Devagarinho também para ela não sair toda por fora. Ok? E temos um produto bem espesso, bem uniforme, bem lisinho, para agora podermos passar a bater as claras. Ok? E isto já não preciso para já. Para isso vou então bater as minhas duas claras e quando começar a criar espuma vou então adicionar-lhe o açúcar. Queremos que elas fiquem cremosas, já sabem, batidas mas cremosas, para não ficarem em pedaços muito grandes, para ser mais fácil de ser então envolvido no nosso produto, está bem? Claro. Eu estou a usar porque realmente a minha agora está suja e, portanto, vamos aqui proceder a facilitar todo o processo. Mas podem fazer todos estes processos na batedeira, está bem? Já começou a criar espuma, não sei se é bem visível para vocês, mas vou-lhe adicionar o açúcar na totalidade, é uma quantidade muito pequena, está bem? Enquanto isso, a nossa bolacha está a arrefecer e vamos aqui, vai estar na temperatura ideal, não está demasiado quente sair do forno, vai estar numa temperatura ideal para colocarmos o creme diretamente e colocarmos a cozer ao forno, está bem? Eu não vou preparar agora convosco a compota, já preparei, já fizemos compota noutras vezes, mas vocês têm a quantidade, as quantidades e o modo de procedimento na ficha técnica que têm do cheesecake, portanto podem utilizá-la então para fazer, está bem? Eu, sou sincera, sou a pequena porcentagem de pessoas que gostam do cheesecake sem compota, mesmo ao natural. Ver aqui a textura, ela ainda está um pouco líquida demais, portanto é bater só mais um bocadinho até chegar a formar aquele tal biquinho de pato, está bem? Cristiana, podemos fazer a compota com polpa de manga em vez de frutos vermelhos? Claro que sim, a porcentagem aqui de açúcar é que se calhar pode descer um bocadinho porque a manga já é um pouco mais doce, portanto eu diria aqui, eu não tenho aqui a ficha técnica comigo, mas em vez de colocarem metade, colocarem só 1/3 do açúcar, está bem? Para fazer a compota de manga, porque a manga já tem uma quantidade de açúcar já é bastante doce, não é verdade? Ok, está perfeita. Vamos envolver no aparelho então do cheesecake. Mas com a manga põe na mesma o sumo de limão. O sumo de limão aqui não tem nada a ver com a acidez. Tem a ver que o sumo de limão ativa a pectina presente natural na fruta. Portanto, o sumo de limão nas vossas compotas o que vai fazer é que vai ajudar a espessar. Está bem? Ajuda aqui como um ativador então desta pectina natural que existe presente então na fruta. Estão a ver? Desculpem, agora perdi-me aqui com a clara. Ela está super fofa, está estável e não está demasiado batida, está bem? Mas então o sumo de limão age então como
ativar esta pectina da fruta, está bem? Portanto, podem na mesma colocar o sumo de limão, fazem aqui, ajuda bastante, está bem? Ajuda também a que não tenham que ferver tanto a vossa compota para evaporar aqui a água presente da fruta, está bem? Mas sempre uns 3, 4 minutos, eu não sei o que é que diga aí na ficha técnica, já não me recordo, mas podem então na mesma colocar. Eu estou a envolver esta primeira parte com o Salazar, porque o produto que eu tenho aqui, onde vou incorporar as claras, é algo denso, portanto vou ajudar a dissolvê-lo então com, com as varas, mas termino então sempre de envolver com o Salazar, está bem? Posso pôr tudo agora já de uma vez. E envolver exatamente como fazemos em qualquer coisa. O processo de envolver é sempre o mesmo, seja um pão de ló, seja uma mousse, seja um cheesecake, algo sempre dentro do mesmo estilo de envolver delicadamente. A taça vai sempre andar também e já veem que aqui a clara quase que se funde automaticamente com o creme, está bem? É importante aqui a clara estar neste ponto de cremosidade para ser mais fácil de envolver e de envolver os dois ingredientes, está bem? E não estarmos a perder o ar que estivemos a incorporar nas claras, está bem? Muito importante isso. Lá está. Assim que vemos que a clara desapareceu, que não está aqui nenhum pedaço de clara por envolver no vosso preparado, está pronto, vamos parar e vamos aqui terminar, não é verdade? Vou colocar no aro, diretamente, pressionando assim ligeiramente com o Salazar para garantir que não fica nenhuma bolha de ar, está bem? E vou colocar preparado o suficiente até ao tamanho do meu aro. Estão a ver que ainda sobra aqui um bocadinho. Portanto, se o meu aro fosse de 20, 24 centímetros, seria o suficiente para esta quantidade total de creme, está bem? Eu não a vou deitar fora, coitada, claro que não. Vamos aproveitar lá aqui para fazer um outro mais pequenino, está bem? Mas aqui fazer esta ressalva. Bom dia, Irene. Da base, exatamente, está bem? Eu agora, com a minha espátula, lá está uma espátula curva, vai-nos ajudar sempre aqui a ter um ponto de vista aqui, vai-nos facilitar todo o processo. O meu tabuleiro não está preso à bancada, portanto eu consigo aqui começar a girá-lo, quase com uma base giratória, não é verdade? E que ele fique bem lisinho. Okay. Os únicos pedaços que vemos aqui no nosso cheesecake é apenas a raspa do limão, mas faço sempre a ressalva que quando colocamos raspa de limão, tentem ter aqui um ralador fininho para garantir que não... nós queremos sentir o limão, o aroma, não queremos sentir os pedaços, não é verdade? Aqui pedaços demasiado proeminentes. Pronto, está lisinho, está bem? Boa tarde, diga-me. E já colocou as claras também? Aí já é um bocadinho mais complicado, é importante aqui adaptarmos os tempos, nunca fazer o creme antes de termos a massa pronta, ou pelo menos antes de a colocar no forno, porque aqui depois ele se calhar 5 minutos ou 10 aguenta, está bem, o tempo da massa se calhar cozer, mas 2 horas já não vai aguentar. A clara vai a bater toda, vocês sabem que a clara não aguenta a forma, começa a separar e portanto não vai aqui aguentar tanto. Tente começar a cozê-lo, não sei, cozer aqui a bolacha mais cedo, para garantir que não desperdiçamos o aparelho, está bem? Pronto, nada,
Era o que eu estava a dizer, eu não vou fazer não vou fazer aqui em direto convosco, já fiz em outras ocasiões, mas fica aqui a receita, tem na do vosso lado, mas tenho ali um bocadinho que fiz há pouco para poder colocar por cima, está bem? Mas é só seguir todos os passos da ficha técnica, que é basicamente levar tudo ao lume, menos o limão, que só entra depois no final da compota estar feita, está bem? Levei ao meu forno, eu agora vou só aqui confirmar a ficha técnica. O meu forno está a 180, mas eu não me recordo se a temperatura do forno... Ai, espera, quanto mais depressa, mais devagar. Pronto, obrigada, exatamente. Eu vou baixá-lo, que ele aqui baixa rapidíssimo. Eu até aqui vou baixá-lo para os 155, está bem? E então 25 minutos, está bem? Enquanto isso, eu apresento-vos aquele que eu já tenho feito. Hoje já tenho aqui todo um cheesecake prontinho para vocês. Só preciso limpar o prato. Ele já está decorado e tudo, porque tivemos aqui toda uma colaboração aqui com outro curso de fotografia que estivemos a fotografar este cheesecake, está bem? Mas também vos mostro aqui a compota que estive a fazer. Eu triturei a compota depois dela sair do fogão, depois dela sair do fogão e de então colocar-lhe o sumo de limão, eu triturei a compota para que esta não fique com aqueles pedacinhos muito proeminentes. Ela ficou assim e ela teve se calhar 4 minutos a ferver, 4 minutos depois de que começou a ferver, está bem? 3, 4 minutos. Ela parecia líquida quando saiu do fogão, atenção, parecia líquida. Não esperem, não tentem espessá-la no fogão, porque depois quando saírem ela a arrefecer, ela vai ficar ainda mais espessa. Todo o processo de triturá-la e de lhe colocar o sumo de limão e depois arrefecê-la, ela fica com esta textura espetacular, que eu acho que para mim está perfeita. Impecável, só depois de triturarmos, está bem? Sim. Boa tarde. Aqui é mistura, tem mirtilos, tem framboesas, tem amoras, tem não é bem arandos, morangos também, tem toda uma mistura, está bem? Eu utilizei frutos congelados, mas vocês podem usar frescos, está bem? Ou um conselho, caso tenham espaço no congelador, porque depois isto é sempre um drama, o espaço no congelador. Caso tenham espaço no... O quê? Não, nunca, Isabela. Então, estamos a trabalhar com manteiga, não podemos aqui colocar, a bater com as varas, senão a tendência de podermos estragá-las é muito grande, está bem? Foi com a raquete. Exatamente, está bem? Pronto, referir aqui mais coisas. O que é que eu ia dizer? Caso vocês tenham disponíveis fruta aqui fresca, antes de que ela comece a estragar, ou imaginem que ela está a ficar um pouco mais mola, quase que aqui a passar, vocês têm que desligar esse som, senão fica aqui a ouvir-me repetido e é um bocado estranho aqui de acontecer, está bem? Só para não haver aqui, não ser tão complicado. Congelem essa fruta, está bem? Ou seja, as framboesas às vezes começam a querer ficar aqui com um pouco de bolor. Antes disso, mesmo elas estando um pouco mais moles, aproveitem e congelem-nas, porque depois podem então aqui utilizá-las, por exemplo, para fazer compota, está bem? Não, porque ele está no forno. Não, não tem nada, é só ar, não é forma, é só aro. Exatamente, está bem? Sim. Antes de retirarmos a compota do lume, quando passaram então esses 4 minutos depois da cozedura, está bem? Depois de ela estar a ferver, coloca o sumo de limão, retira do lume, mexe, tritura com a varinha mágica e vai ao frigorífico a arrefecer, está bem? Atenção,
Isto é o processo para o qual eu estou a utilizar agora. Se vocês quiserem fazer compota para guardar em frascos, atenção, a compota tem que entrar quente, ou seja, ela ferveu, triturou, voltou a ferver um bocadinho e ela tem que entrar a ferver dentro dos vossos frascos esterilizados para ajudar a matar qualquer restício de bactéria ou de bichinho que possa ter ficado aqui nos vossos frascos, está bem? E depois fecham o frasco imediatamente e viram-no ao contrário, para esterilizarmos também a tampa, está bem? É aqui a diferença. Eu posso arrefecê-la diretamente como fiz agora. Porquê? Porque eu vou utilizá-la e quero utilizá-la fria e vou depois, até posso congelar assim, colocava num saco pasteleiro e congelava, está bem? Mas se for aqui a compota com o propósito de guardar em frascos, esterilizar os frascos e colocar a compota bem a ferver, bem quente dentro dos frascos, fechar e virar ao contrário. Está bem? Eu também não me vou arriscar a que vocês consigam ver melhor na lateral, porque senão ele vai-me escorregar aqui para fora e vai-me estatelar na bancada. Mas ele não fica 100% liso, é um facto. Até porque eu preciso de ajudar com a faca, com uma faca pequena contra o ar para desenformá-lo, está bem? Mas ele acaba por não ficar 100% liso em algumas partes, mas noutras fica bastante liso, como é o caso aqui deste lado. Não sei se conseguem ver, eu não queria estatelá-lo no chão. Conseguem ver? Olhem lá ali. Fica semi-lisinho. Ele nunca fica 100% lisinho, mas fica bastante bem. Sim. Ele sai do forno. Eu não o coloco logo no frigorífico por questões de não ser tão fácil aqui também depois de transportar, está bem? Mas deixo-o arrefecer um pouco e quando ele já está tépido, morno, vou passá-lo para um prato, que foi o que eu fiz, e coloquei então no frigorífico a arrefecer e neste caso esteve lá até agora a arrefecer desde que eu o fiz, está bem? Sim, Irene. Não... Com a compota? Não creio, porque acredito aqui que a compota se vai misturar um bocado no aparelho, mas olha que eu não conheço esse que é cozido tudo com a compota diretamente em cima do aparelho. Não conheço. Vou fazer o meu trabalho de casa, Irene, prometo. Eu não acho que vá aguentar porque a compota acaba, vocês veem, ela convém estar fria, não é verdade? E acaba por ter algum peso, alguma consistência, portanto acredito que ela vá se misturar no aparelho, está bem? O de frio, basicamente estamos a utilizar o queijo aqui é igual, está bem? Ou melhor, no cheesecake de frio eu utilizo mesmo o Philadelphia, não utilizo o fromage blanc. E aqui basicamente vamos incorporar natas batidas, um bocadinho de gelatina, açúcar em pó também, o aromático que quisermos aqui em termos de baunilha, limão, laranja ou algo assim, e vai ao frigorífico prender. Pelo menos aquilo que eu faço é apenas isto, está bem? Não vai ao forno, não tem gema, não tem ovos, está bem? E não tem farinha também. Está bem? Aqui a farinha tem porque a quantidade que tem também é para ir ao forno e para ajudar a ter mais consistência. Eu vou fazer o seguinte, até vou aqui cortar-vos uma fatia para vocês verem a textura dele por dentro. Eu fui bastante confiante e nem pus timer no meu cheesecake, vejam lá. Vou aqui 25 minutos, cerca de 25 minutos, está bem? O meu foi 25 minutos há pouco.
está bem? Ele começa, atenção, ele começa a sair um pouco do aro e até parece que está a rachar da lateral, a tampa está a rachar basicamente, está bem? É normal, ele acaba por expandir e rachar, mas depois quando sai ele vai, não é abater, porque abater aqui nós associamos sempre o abater a uma coisa má, não é verdade? Mas ele depois vai assentar, como agora aconteceu, e ficar perfeito, está bem? Eu vou cortar aqui um bocadinho. Ele tem uma consistência tão boa. Sim. Mando, veja lá. Eu não untei. Passei só com a faca e ele sai perfeitamente. Mas podem não untar para que depois ele saia um bocadinho mais facilmente. Conseguem ver bem? Por cima. Vamos fazer assim. Não é verdade? E a textura dele é super cremosa. Eu estou a desfazê-lo, é verdade, mas ele é super cremoso, macio e acreditem, bem bom. Está bem? Dúvidas? A massa, outra coisa. Vamos lá desfazer este pobre coitado. Ao contrário. Veem a massa está cozida perfeitamente. É o suficiente para que ela fique cozida na perfeição. Se tivesse ficado mais tempo a pré-cozer, o que acontecia era que então ela ia queimar provavelmente, está bem? Depois já não é tão agradável a comer, está bem? Tenho aqui a minha versão de um cheesecake de forno, que para mim é o melhor cheesecake que eu já comi. Espero que gostem desta versão e que me deem o vosso feedback do que é que acharam, está bem? Rosa, levantou a mão, diga-me. Rosa? Neste caso, não. Neste caso é assim, pode experimentar. Tenho algum receio que a bolacha fica um pouco cozida demais, está bem? Mas, Rosa, está aqui a ter uma formação para ser pasteleira. Tem que fazer a base da bolacha, não pode não usar a bolacha de compra. Ai. É um facto, sim. Acredito que vá até aguentar porque estamos a utilizá-lo a 150 graus, a temperatura é bastante mais baixa, não é verdade? Mas é uma questão de experimentar e ver se aguenta. Mas não se esqueça que na bolacha tem que sempre colocar um bocadinho de manteiga, está bem? O que é que eu ia dizer? Responder aqui ao Fábio, após os 25 minutos, como sabemos se está no ponto? Ele vai então ter empolado, vai subir, vai parecer que vai rachar na lateral e se tocarmos ele está firme, está bem? Tem que estar firme, ele não pode colar à nossa mão, não é verdade? Ele tem que estar aqui relativamente firme, não é duro, é firme. Ele toca e ele está, não colapsa, não cola os dedos, é um bocadinho por aí, está bem? Não é bem tipo pudim, é mais consistente que o pudim, está bem? Luana, dizer-lhe uma coisa, peço desculpa, mas agora vou ter mesmo que pedir que espere aqui se calhar por segunda ou terça-feira e em princípio o webinar já deve estar disponível para vocês verem, está bem? Mais alguma questão que eu possa... Diga. A compota e o cheesecake, sim, eu prefiro, está bem? É ideal. Eu, por norma, quando faço, por exemplo, em casa, até deixo os dois à parte e assim quem quer põe, quem quer não põe. Mas para servir, por exemplo, num restaurante e ter isto em questão de sobremesa para servir, quando depois estiver tudo frio, podem juntar as duas coisas, barrar um bocadinho de compota por cima e servir aos vossos clientes. Tá bom? Mais alguma dúvida em que eu possa ajudar?
ficaram esclarecidos sobre este cheesecake? Ótimo. Obrigada a todos por estarem aqui presentes ao sábado. Fico à espera das vossas fotografias, está bem? Quero muito perceber se gostaram desta versão do cheesecake, está bom? Obrigada a todos, bom fim de semana e até segunda-feira. Obrigada!